Então, pessoal, lá, alunos do nono ano, vamos à correção do nosso TD de matemática, ok? A questão número 1 diz assim, a função quadrática f de x igual a 2m-6x ao quadrado mais m-1x mais 3m-6 tem concavidade voltada para cima. Sempre destacar os pontos importantes, pessoal. Concavidade voltada para cima, ok? Qual o menor valor inteiro de m nessa equação? Se você tem uma função e ela tem concavidade voltada para cima, ela é assim, tá? E ela é assim quando o a é maior do que zero. Ô, carinha feia, né? Quando o a for maior do que zero, tá bom? Quem é o a na minha equação? O a aqui seria o 2m menos 6. Então, para que ela tenha concavidade voltada para cima, já que o A tem letras, o A, 2m-6, tem que ser maior do que zero. Resolvendo essa inequação do primeiro grau, eu vou ficar aqui m é maior que 3, tá? Aí a pergunta é, qual o menor valor inteiro de m? Se m é um número maior do que 3, dentre os maiores do que 3, o menor é o 4, que é a resposta... Vou colocar m igual a 4 aqui, que é a resposta dessa questão. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Pessoal, vamos à nossa segunda questão. Construa os gráficos das funções abaixo e localize os pontos em que a função encontra as abscissas e a ordenada, bem como seu vértice, tá? Então, eu estou querendo um monte de coisa aqui. Vamos lá. Primeiro passo, você vai, ao contrário das equações do primeiro grau, onde você poderia escolher sempre os mesmos números, o ideal nas equações do segundo grau é que você comece com o terceiro ponto, né, sendo o vértice, tá bom? E como é que se calcula o vértice? O vértice se calcula na forma menos b sobre 2a. Na primeira equação, o a vale 1 e o b vale 6. Então, fica menos b sobre 2 vezes a, o que vai me dar o número menos 3. Então, esse ponto aqui vai ser o menos 3. Vou pegar 2 que o antecedem e 2 que o sucedem. Professor, só deu um número negativo. Olha que coisa. Pois é, né? Fazer o quê? A vida é assim. Vamos lá. Do jeito que o problema está sendo pedido aqui, ele quer que você determine, né, localize os pontos em que a função encontra o eixo das abscissas, ou seja, ele quer o zero da função. O zero da função seria colocar isso aqui igual a zero, tá bom? Se você colocar isso aqui igual a zero, você tem uma equação do segundo grau, tá? Que vai ter b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou ficar com delta igual a 36 mais 28. Delta vai dar 64. O x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes a. O x' seria menos 6 mais 8 sobre 2, que daria 2 sobre 2, que é 1. E o x duas linhas seria menos 6 menos 8 sobre 2, que daria menos 14 sobre 2, que é menos 7. Então, essa função vai passar no eixo y no ponto menos 7 e no ponto 1, tá? Ela, pronto, onde é que ela encontra a abscissa? Coloquei. Onde é que ela encontra as ordenadas? As ordenadas é sempre o valor de C. Então, ela vai encontrar as ordenadas do ponto menos 7, que seria bem aqui, tá? E eu tenho o x do vértice, né? O y do vértice, eu poderia até usar o delta aqui para calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4 vezes o a, que vai dar menos 64 sobre 4, que é menos 16. Menos 16 é esse ponto aqui. Então, as coordenadas do vértice, né, quando eu colocar aqui, ó, o vértice é o menos 3. Né? Então, eu sei que o y vai dar menos 16. Então, ponto menos 3 e menos 16. O menos 3 é por aqui e o menos 16 é aqui. Esses pontos eles vão se encontrar bem aqui, certo? Então, com esses pontos aqui, eu já consigo traçar a minha parábola, tá? Bonitinha, magrinha e bonitinha. Mas vamos lá. Vamos
encontrar os outros pontos, tá bom? Vou apagar tudo aqui, que nós temos muitas contas a serem feitas. Estou respondendo as perguntas do enunciado, tá bom? Então, com esses 3 pontos, né? Com o local em que ela encontra a abscissa, com o local em que ela encontra a ordenada e com a coordenada do vértice, eu consigo construir a parábola. Tá aqui, ó. Se eu fosse construir essa parábola, ela ia ficar mais ou menos assim. Certo? Então, está aí a parábola feita. Mas, contudo, não obstante, eu quero construir essa parábola da outra forma. Bora ver se vai bater. Ok? Vamos lá. Se você disser que que o x é menos 5, e substituir aqui o x por menos 5, você vai ficar com a seguinte conta. Menos 5 ao quadrado dá 25. Positivo. Mais 6 vezes menos 5 dá menos 30. Tá? 25 menos 30 dá menos 5. Menos 5 menos 7 dá menos 12. Então, quando x for menos 5, y é menos 12. O menos 5, que está aqui, ó, vai se encontrar com o menos 12. Vai ser esse ponto aqui. Tá? Próximo ponto, quando for menos 4. Eu vou pegar menos 4 ao quadrado, mais 6 vezes menos 4, menos 7. Menos 4 ao quadrado aqui vai dar 16 positivo. Menos 4 vezes 6 dá menos 24, menos 7. Fazendo essa conta aqui, 16 menos 4 dá menos 8. Menos 8 menos 7 dá menos 15, tá? Então, aqui é menos 15. O menos 4 vai se encontrar com o menos 15. O menos 4 com o menos 15, que seria o vizinho dele. Seria bem que assim. Tá? Olha a parábola se formando aí. O próximo, quando eu trocar o x por menos 2, eu vou ficar com essa conta aqui. Isso aqui vai dar 4. Isso aqui vai dar menos 8. Menos 8 não, aqui é menos 12, né? E aqui menos 7. Então, 4 menos 12 é menos 8. Menos 8 menos 7 vai dar os menos 15. O mesmo valor que vem antes dele, tá? E por fim, esse aqui, quando eu colocar menos 1 ao quadrado, 6 vezes menos 1, menos 7. Menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui vai dar menos 6. E quando eu fizer a conta com menos 7 aqui, né, vai dar menos 12. Ok? O mesmo número que está lá na início. Esses dois são iguais. Esses dois são iguais. E esse aqui é o vértice. Se eu for marcar o ponto aqui, seria o menos 1 e o menos 12. Seria mais ou menos aqui assim. Certo? Pronto. E agora a parábola está passando em cima desses pontos. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Na letra B, nós temos a função y igual a menos x ao quadrado mais 9. Como o a é negativo, pessoal, nós sabemos que ela vai ser tristinha, tá? Então ela tem concavidade voltada para baixo. Vamos fazer o quê? Vamos atribuir valores para x? Não. Vamos encontrar as coordenadas do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a. Só que eu tenho um problema, né? Aqui o a vale menos 1, o b não tem é 0 e o c é 9. Ela é incompleta de b. Se ela é incompleta de b, isso quer dizer que o x do vértice é 0. Aqui vai ser 0, aqui 2 que o antecedem, bom, os números são pequenininhos, e aqui 2 números que o sucedem, ok? Próximo passo, fazer os cálculos aqui dos pontos, tá bom? Vou fazer tudo de preto e depois essa parte aqui de cima eu vou fazer de vermelho. Então vamos lá. Se eu disser que que o x é menos 2, quando eu fizer menos 2 ao quadrado mais 9, note que menos 2 ao quadrado dá 4. Só que esse menos aqui não foi elevado ao quadrado. Tá vendo? Ele está aqui fora, continua aqui fora. Menos 4 mais 9 vai dar 5. Então eu vou ter o par ordenado menos 2 e 5. Onde é que fica esse menos 2 e 5? Ó, menos 2 do x vai se encontrar com 5 do y onde? Bem aqui.
Próximo ponto. Lembrando que isso aqui é o vértice, né? Ponto mais importante. O menos 1. Se eu colocar no lugar do x o número menos 1, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado dá 1. Só que tem um menos lá fora. Isso aqui vai dar 8. Então vai ser o coordenado menos 1 e 8. O menos 1 é aqui, o 8 é aqui. Eles vão se encontrar nesse ponto. Próximo vértice. Se eu coloco menos 0 ao quadrado mais 9, menos 0 ao quadrado é 0, né? Mais 9 vai dar 9. Meu vértice é o ponto 0 e 9. 0 e 9 é bem aqui. E eu sei que esses valores têm que ser simétricos ao outro. Consequentemente, isso aqui vai dar menos 1, que vai ser o 8. E quando eu fizer com menos 2 ao quadrado mais 9, vai dar 4. Com esse menos fica 5. São os mesmos valores que estão ali em cima, tá bom? Então, 8 e aqui o 5. Então, o 1 e o 8 é bem aqui. E o 2 e o 5, que seria bem aqui. Então, a minha parábola ficaria mais ou menos assim, tá? Lindo. Vamos lá. Agora, da outra forma que você tem para construir a parábola, qual é? Você precisa do vértice do mesmo jeito, tá? Então, esse ponto aqui ele vai ser calculado. Só que o segundo passo, o segundo ponto, são os zeros da função. Você vai pegar a função e vai colocar ela igual a zero. Quando eu colocar isso aqui igual a zero, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 9 e x igual a mais ou menos a raiz de 9, o que vai me dar mais ou menos 3, que são dois pontos. Vai ser o ponto 3 e 0, que seria esse ponto aqui, ó. O ponto menos 3 e 0, que seria esse ponto aqui. Então eu tenho esses dois pontos. Qual é onde a função encontra o eixo das abscissas? No ponto 3 e 0 e no ponto menos 3 e 0, conhecido como zero da função. Onde ela encontra a ordenada? Onde ela encontra a ordenada é o ponto 0 e C, né? Ela encontra a ordenada no ponto 0 e C. Como C é 9, vai ser esse ponto aqui. E o vértice, que é o terceiro ponto, por coincidência, ele é igual, né, aonde ela encontra a ordenada. Esses dois pontos para o item B são iguais. Então, também o vértice aqui é o ponto C, né? E o ponto V também vai ser, que é 9, 0 e 9. Então, dois pontos iguais. Então, minha parábola que teria 4 pontos, nesse caso aqui, eu só consigo localizar 3. Ó. Mas dá para fazer a parábola só com esses 3 pontos. Ó. Desceu para cá, desceu para lá. Tá bom? Vou fazer aqui com... Tá mais bonitinho, tá mais bem feito esse azulzinho. Ok, pessoal? Então, mais uma item feito. Vamos para a letra C. Bem, vamos à letra C. Como todos, nós vamos sempre começar com o vértice, tá bom, pessoal? X do vértice menos b sobre 2a. Bem, a função é a c, então é a x ao quadrado mais 4x mais 6. Ok, vamos lá. X do vértice menos b sobre a. O b é 4, então vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso aqui vai dar menos 2. Tá? Então, o terceiro aqui, menos 2. Aí o pessoal que não gosta, né? Menos 3, menos 4, menos 1 e 0. Pelo menos tem um zerinho para ajudar nas contas. Então, se eu substituir aqui o x por menos 4 e for fazer as contas, pessoal, 4 vezes menos 4 mais 6. Isso aqui vai dar 16, tá bom? Essa multiplicação aqui vai dar menos 16. Que vai cortar isso com esse e vai sobrar o número menos 4 e 6, ok? Vamos fazer a mesma coisa com o menos 3 ao quadrado. 4 vezes menos 3 mais 6. Menos 3 ao quadrado é 9. 4 vezes menos 3 dá menos 12, mais 6. 9 menos 12 dá menos 3. Menos 3 mais 6 dá 3. Ok? Então, já tenho mais um ponto. Próximo ponto, menos 2, que é o vértice, que é o mais importante de todos. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4. Aliás, mais 4 vezes menos 2, mais 6. Então, menos 2 ao quadrado, aqui vai dar mais 4. Isso aqui vai dar menos 8. Mais 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 6 vai dar 2, tá?
antes que exploda. Próximo ponto, que está muito apertadinho. Vamos lá. Próximo ponto é menos 1. Lembrando que o menos 1 eu sei que vai dar 3, né? Então, menos 1 vai dar 3. E o 0 vai dar o 6, né? Então, pronto, eu tenho os pontos aqui. Vamos lá. Começando do vértice, ó. Vamos começar desse aqui. Menos 4 e 6. O menos 4, que está aqui, vai se encontrar com o 6 daqui. Eles se encontram nesse ponto aqui. Certo? Então, está ali o ponto. Próximo ponto, menos 3, que é aqui, com o 3, que é esse aqui. Então, eles se encontram bem aqui. Certo? Próximo ponto, menos 2 e 2. É esse aqui. Esse aqui é o vértice. Então, vai parar de descer. O próximo é o menos 1 e 3, que vai ser esse aqui. E o próximo é o 0 e o 6, que vai ser esse aqui. Então, a parábola vai ter que passar nesses pontinhos aqui. Está feito a parábola. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Bem, vamos lá. Letra D, mesma linha de raciocínio, tá? Vamos escrever a função aqui, x ao quadrado menos 6x mais 9. E aí vamos calcular o vértice, né? Que é o terceiro ponto. É menos b sobre 2 vezes o a. Lembrando que se você errar uma conta aqui, o negócio vai piorar muito, né? Vai estar tudo errado, mas você vai notar que está errado, tá bom? Então nós temos aqui o vértice, que é o mais importante, dois que o antecedem, dois que o sucedem. As contas vão ficar mais fáceis, já que os números não são negativos, né? E vocês têm dificuldade com muitos sinais. Então, lá, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 mais 9 dá mais 4. Ordenado 1 e 4. Tá bom? Fazendo a mesma conta com 2. 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 9. 2 ao quadrado dá 4. 6 vezes 2 dá 12. 4 menos 12 dá menos 8. Menos 8 mais 9 vai dar 1. Ordenado 2 e 1. Tá? Com 3. 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9. 3 ao quadrado é 9. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Se eu somar isso aqui, vai dar 0. Tá bom? Então, eu vou ter o coordenado 3 e 0. Bem, eu sei que se eu fizer o 4, vai dar 1. E se eu fizer com 5, vai dar 4, que são os números que tem aqui. Tá? Já aprendi sobre isso, tá bom? Então vamos começar aqui o ponto 1 e 4. Aqui está o 1, aqui está o 4. O ponto 1 e 4 é bem aqui. O ponto 2 e o ponto 1, bem aqui. O ponto 3 e o ponto 0, bem aqui. O ponto 4 e o ponto 1, aqui. E para terminar, o ponto 5 com o ponto 4, que é bem aqui. Então, quando eu ligar esses pontos, eu vou ter uma parábola. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Questão número 3. Questão número 3 é a segunda maneira de você construir um gráfico, tá? Ele usando só os pontos principais, que são eles. Quais são eles, né? O zero da função, tá? Então, ele quer que você faça o zero da função, que é o item A. O zero da função é pegar essa função e igualá-la a zero. Aí, logicamente, nós vamos ter o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta vai dar igual a 4 mais 12, 16. E aí eu vou fazer o x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, que é 1. E aí nós vamos ter o x', ou x1, né? Tanto faz. E o x duas linhas. O x' é o oposto de b, que vai dar 2, mais, né, raiz de 16, que é 4 sobre 2. 2 mais 4, 6, e por 2 dá 3. O x duas linhas é 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 4 é menos 2, sobre 2 menos 1. Então, se eu for traçar essa parábola, eu sei que ela vai passar no ponto, vamos chamar de ponto A, de coordenadas 3 e 0, e no ponto B, de coordenadas menos 1 e 0. Ok? O que mais? Letra B. As coordenadas do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, eu vou ficar com menos o b, que é menos 2,
sobre 2 vezes o A, que é 1. Isso vai me dar que o x do vértice vai ser 2 sobre 2, que é 1. Ok? E se o x do vértice é 1, pessoal, estou com pouco espaço aqui, né? Vou desenhar aqui a parábola logo para mostrar para vocês. Tá? Ó, aqui é o ponto menos 1 e 0, tá? Aqui é o ponto 3 e 0. Aqui é o vértice, né? Onde o x do vértice vale 1. E para descobrir o y do vértice, nós vamos fazer o delta, tá? O delta está aqui, ó, aquela fórmula do menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4 vezes o a, que é 1. Isso aqui vai dar 4. Menos 16 por 4 dá menos 4. Como vocês estão vendo ali, o vértice tem coordenadas 1 e menos 4. Onde a função intercepta o eixo y? Ela intercepta o eixo y bem aqui, ó. Ela sempre vai interceptar o eixo y no ponto C. Então esse aqui é o ponto chamado ponto 0 e C, que no caso é menos 3. Então pronto, ó, com esse ponto 1, 2, 3, 4, né, sendo o vértice mais importante deles, eu consigo desenhar também uma parábola, tá bom? Então, fica a dica para quem não quiser perder tanto tempo com os pontos, tá bom? Mas muito cuidado, que nem sempre eu tenho esses 2 pontos. Às vezes 4 pontos diminui para 2, às vezes diminui só para 1, tá? Vamos para a letra D. Esse ponto, né, é ponto de máximo ou de mínimo? Esse ponto é ponto de mínimo. Ah, professor, mas a função não é maior que zero? É. Quando ela é maior que zero, ela tem um ponto de mínimo. Quer dizer que ela vai descendo e tem um local mais baixo que ela chega, né? Ela tem um ponto mínimo. Ela não desce além daqui. Então, não, esse aqui é o mínimo dela. E ela volta a subir, tá? Então, essa função tem ponto de mínimo, ok? E a letra E é fácil o estudo do sinal. Para fazer o estudo do sinal, eu vou limpar essa tela aqui, tá bom? Então vamos lá. Para o estudo do sinal, eu só preciso desses 2 pontos, tá? E observar o seguinte, ó, que esse gráfico está vindo lá de cima, tá? Então, aqui em cima, nessa parte aqui, esse gráfico ele tem y positivos. Quando ele passa aqui para baixo, para essa região aqui, esse gráfico ele tem y negativos. Fazer o estudo do sinal é descobrir quando essa função dá o valor zero, quando essa função dá valores maiores do que zero, quando essa função dá valores menores do que zero. Então, aonde essa função vai dar valor zero? É no zero da função. O zero da função, como nós já fizemos anteriormente, será uns pontos menos 1, né? E ou 3, tá? Onde essa função vai ser positiva? Essa função vai ser positiva para esse lado aqui, ou seja, quando x for menor que menos 1. Mas aqui a função também está subindo em relação ao eixo x aqui. Então aqui ela também está positiva. Ou seja, ou quando x for maior do que 3. E onde essa função é negativa? Essa função vai ser negativa, ó, nessa região aqui, entre o menos 1 e o 3. Então, quando x estiver entre o menos 1 e o 3. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão número 4, quer saber apenas onde essa função corta o eixo 0x, ou seja, ele quer saber onde ela passa nos eixos das abscissas, o zero da função. Então é só você pegar isso aqui, igualar a zero. Ok? Você vai ter uma equação aqui incompleta, que é mais fácil fazer pelo método das incompletas. Eu vou ter x igual a zero, ou x menos 8 igual a zero, que dá 8. Isso quer dizer que essa função vai passar no eixo x, né, no ponto 0 e no ponto 8. Se eu fosse desenhar a função, né, seria assim, ela vai passar aqui no 0, mudar de cor, ela vai passar aqui no 0 e ela vai passar aqui no 8. Como ela é feliz, né, ela seria assim, ó. E eu não precisei mais do que esses 2 valores para saber tudo isso sobre a função, tá? Logicamente eu estou vendo que ela é positivo, A é positivo, então ela é feliz, e vai passar no 0 e no 8. Certo? O estudo do sinal também só precisa desses 2 pontos. Vamos para a próxima.
Bem, agora uma questão que poderia ser de física se estivesse na prova de física, né? Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tem sua posição no espaço descrita em função do tempo pela expressão h de t igual a 3t menos 3t ao quadrado. O que é que significa isso, pessoal? Que a altura dele depende do tempo que ele está saltando, né, em segundos. Então, só para ficar da maneira mais matemática, eu vou começar com o termo ao quadrado e depois o termo de primeiro grau, tá? Que na equação do segundo grau a gente trabalha assim, certo? Aí vamos lá. Em que instante o grilo retorna ao solo? Se você for analisar essa função aqui, tá? Você vai ter uma função que você sabe que ela é triste, tá? Porque o A é negativo, né? O A é esse aqui, ó. Por isso que a gente coloca em ordem para ver quem é o A, quem é o B e quem é o C. Aqui nós temos que o A é igual a menos 3, que o B é igual a 3 e que o C é igual a 0. Então, se o A é negativo, ela é triste, tá? Então, se eu fosse construir o gráfico dessa função, né, de acordo com as perguntas aqui, eu vou praticamente fazer isso. Eu vou fazer do jeito rápido. Para construir o gráfico, eu preciso de duas coisas. Do vértice e do zero da função. O zero da função é só colocar aqui ou 3 ou menos 3t, fica ao critério de cada um. Se você colocar só o t, já resolve, tá? Então, colocando o t em evidência, ou t é zero, ou menos 3t mais 3 é igual a zero. Resolvendo essa equação aqui, eu vou ficar com t igual a 1, certo? Então, eu sei que essa função, quando eu construir o gráfico dela, ela vai passar no eixo x, está aqui, ó, no ponto 0 e no ponto 1, tá? Esse aqui são o valor de t, esse aqui é a altura. Letra A, né? Em que instante o grilo retorna ao solo? Ele saiu no ponto 0 e voltou no instante 1, ou seja, 1 segundo depois dele ter pulado, tá bom? Qual é a altura máxima? Todos os problemas que perguntam ou máximo ou mínimo sempre tem a ver com vértice, tá? No caso, ele quer saber a altura máxima, ele quer saber a altura, quem é? É a letra Y, então ele quer saber aqui o Y do vértice. Você pode usar a fórmula de menos delta sobre 4A, ou você pode descobrir o A e jogar, aliás, descobrir o X e jogar na função. Eu acho que aqui vai ser mais fácil calcular o delta, tá? Porque o número vai dar quebrado aqui, ó. Então vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado, o b é 3, está ali, ó. Menos 4 vezes o a, que é menos 3, vezes o c, que é 0. Então delta vai dar 9, porque esse produto aqui vai dar 0. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o a, que é 3. Ou melhor, 3 não, né? Menos 3. Isso aqui vai dar menos 9 sobre menos 12. Simplificando, dará 3 quartos. E 3 quartos é 0,75, como tem aqui, tá? Então, esse ponto aqui vale x, no caso 0,5, que ele não quer saber, e o y, que é a altura máxima, 0,75. Qual é a altura máxima? 0,75 metros. Não chega nem a 1 metro no chão, tá bom? Vamos ao próximo. Questão da discórdia, questão 5.2, tá? Essa questão aqui não é nem a 5, nem a 5, nem a 6, é aquela que ficou lá entre as duas. Eu estou chamando dela de 5.2, tá bom? Para não ter problema na numeração minha, pelo menos. Então, vamos lá. Ele quer saber apenas f de 2 e f de 0. Nada mais do que você pegar o x, trocar pelo número menos 2 e trocar depois o x pelo 0, tá? Então, isso aqui vai ficar mais 4 mais 2, que vai dar 6. Então, f de menos 2 é 6. E o f de 0 vai ser 0 ao quadrado menos 0, né? 0 menos 0 dá 0. Pronto, acabou. Rápido, né? Se a prova fosse toda assim, todo mundo estaria muito feliz. Vamos ao próximo. Questão número 6. Em qual ponto o gráfico y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 7 corta o eixo 0y, o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas? Pessoal, aqui não tem conta para ser feita não, né? Porque ele corta o eixo das ordenadas sempre no C. Então o ponto aqui é ponto 0 e 7 e acabou-se. Só isso.
Questão 7 fala assim: qual o valor de m para que a função quadrática dada por f de x igual a m menos 2x ao quadrado mais 2x mais 2 passe pelo ponto 2? Se você entender que esse valor aqui é o x e esse valor aqui é o y, então se você trocar isso aqui por 2 e cada um desses x por 1, você vai descobrir o valor de m, porque a única letra que vai sobrar nessa igualdade é o m, tá? É como se você estivesse fazendo o valor numérico lá do sétimo ano, tá? Sétimo e oitavo ano. Então, vou trocar o y por 2 e vou trocar o x por 1. Ok? Então, aqui fica 2. Primeiro, eu vou fazer essa potência. 1 ao quadrado é 1. Legal que depois esse 1 vai multiplicar m menos 2, que não vai alterar nada, né? Porque eu estou multiplicando por 1. Tá? Esse aqui corta com esse. E o m vai passar para o outro lado, tá? Então fica menos m igual a 2 menos 2, menos m é zero, ou seja, m vai ser zero, né? Para qual valor de m essa função passa no ponto 1 e 2? Passa quando o m for igual a zero. Acabou também. Quando você tem os dois pontos, você tem que trocar o x por um e o y por outro. Muito provavelmente no problema vai aparecer uma terceira letra, né? Que não é nem o y nem o x. No caso aqui foi a letra M. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão 8 também, só um pouco de interpretação, né? Quais são as coordenadas do ponto A? Assinalado na figura, né, referente ao gráfico da função menos 2x ao quadrado, menos 6x mais 8. Pessoal, se esse é um ponto da figura, ele tem um valor para x e um valor para y, que satisfazem essa equação aqui, tá? O interessante é que, quando você tem uma parábola, como nós vimos no vértice, né, os pontos de equidistância dos vértices estão igual. Então, se eu pego um valor aqui de y, eu tenho um x e eu tenho outro x que vão dar esse valor, tá? Se eu tenho aqui um valor, né, um valor qualquer para y, eu sempre, tirando no vértice, né, eu tenho dois valores para x, tá? É como se dois pontos fossem naquele mesmo y, tá? Então não deixa de ser uma função. Sabendo disso e olhando para esse desenho, eu sei quais são as coordenadas desse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui tem coordenadas, olha quanto é que é o C, ó. Tem coordenadas 0 e 8, certo? Esse ponto aqui tem coordenadas 0 e 8. O x vale 0 e o y vale 8. Consequentemente, esse ponto aqui, que é simétrico em relação ao eixo aqui do vértice, ele também vai ter, eu não sei quanto é que é x, tá? Mas eu sei que o y dele vale 8, porque ele está na mesma linha desse outro ponto aqui. Então, já tem uma dica, ó. Eu sei, ele quer saber qual é o valor de x, quais são as coordenadas. Eu já descobri metade dela, eu já descobri o y, falta descobrir o x. Como é que eu faço isso? Substituindo lá na minha função, tá? O y vale 8 e o menos 2x ao quadrado menos 6x mais 8, eu vou resolver essa equação. Tudo que não tem letra vai para lá, né? 2x menos o menos vai mais 6x. Lembrando que esse 8, quando somar com esse 8, vai dar zero. Então essa equação vai ser incompleta, tá bom? Se ela é incompleta, ela é melhor ainda de ser resolvida, né? Aqui no caso é colocar o x em evidência, ou 2x, tanto faz, tá? Não tem diferença. Se eu dividir todo mundo aqui por x, eu vou ficar com isso aqui. X vai dar igual a zero, que é esse x aqui, né? Ou o x 2x mais 6 é que vai dar ser igual a zero. O que vai me dar que 2x é igual a menos 6 e que x é igual a menos 6 sobre 2, também conhecido como menos 3. Então esse ponto aqui até condiz, ó. Tem antes do, depois do menos 4, ó. É o menos 3. É um ponto maior que o menos 4, tá? Então condiz com o que eu queria saber. As coordenadas do ponto A são menos 3 para x e 8 para y. Está feito e provado. Vamos ao próximo. Questão de número 9 fala assim: a função real f de variável real dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 20. Qual é o ponto de máximo?
ponto de máximo, que eu já falei para vocês, ou ponto de mínimo, é a mesma coisa, são as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Como é que você vai descobrir o x do vértice? O x do vértice é só você pegar a formulazinha, x igual a menos b sobre 2a, e substituir o x, né, o b, aliás, né, por 12 e o a por menos 1. Isso aqui fica menos 12 sobre menos 2, que vai dar o meu 6. Tá bom? Bem, vamos lá. X do vértice é 6. Falta o y. Eu posso fazer duas coisas. Ou eu pego e uso a fórmula do y do vértice, tá? Pena que eu não tenho ela feita aqui. Ou eu pego esse x e jogo na função. O que você achar mais conveniente, tá? Eu vou jogar o x na função. Vou trocar o x por 6. Então, se eu trocar o x por 6, eu vou ficar com esta conta aqui. Certo? Então, f de 6 vai ser igual a menos 36, porque esse menos não está dentro do parênteses, tá? Aí aqui mais 72 mais 20. Menos 36 mais 72 dá 36. 36 com mais 20, 56. Então as coordenadas do vértice serão 6 e 56. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão 10 diz assim: uma loja vende por dia 1.000 peças, 1.000 metros quadrados de piso a R$ 20 o metro quadrado. Seu proprietário percebeu que a cada R$ 1 de desconto dado no preço do metro quadrado de piso, a loja vendia 50 metros quadrados a mais por dia. Admitindo que a função que relaciona o faturamento F obtido com essa venda e a quantidade x de metros quadrados de piso vendido em um dia seja f de x igual a menos x ao quadrado sobre 50 mais 40x, né? Qual é a quantidade máxima de metros quadrados de piso vendido? Você tem que saber, ó, quem é metros quadrados? Metros quadrados é o x. Então, nada mais, não quer nada mais, não quer nada menos do que o x do vértice, que a fórmula é menos b sobre 2a. Então, vamos lá escrever a fórmula. Menos b, que é 40, sobre 2 vezes o a, que é menos 1 sobre 50, tá? Esse é o problema de visualizar o a. O a é o que multiplica x ao quadrado, só que não entra. Eu não posso pegar aqui e escrever 2 traço 50. Tem que ter um numerador. O numerador é menos 1, tá bom? Então aqui fica menos 40 sobre menos 2 sobre 50. Divisão de frações. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Aqui simplificando, eu poderia simplificar menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20. Aqui seria 2.000. Dividido por 2, o x do vértice será 1.000 metros quadrados, né? Então ele já está com lucro máximo, né? Vendendo o que ele vende. Vamos à próxima. Questão número 1. O lucro obtido por uma empresa é expresso pela seguinte função: y igual a menos x ao quadrado mais 100x, onde y representa o lucro e x o número de peças produzidas, tá? Y lucro, x peças produzidas. Qual o lucro máximo? Já falei, né? Lucro máximo. Lucro está para qual letra? Lucro, né? Lucro aqui, ó. Lucro está para o y. Então ele quer saber o y do vértice. Como é que eu faço o y do vértice? Tem duas maneiras. Ou você descobre o x e substitui, ou faz menos delta sobre 4a. Como ela é incompleta, eu acho que o delta ajuda, né? Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é zero. Como multiplicar por zero dá zero, a única coisa que eu tenho que fazer é 10 ao quadrado, que dá, aliás, 100 ao quadrado, né? Que dá 10.000. Então, o y do vértice vai ser menos 10.000 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 10.000 sobre menos 2. Y do vértice vai ser menos com menos dá mais, né? E 10 dividido por 2 dá 5, seguido de 3 zeros. 5.000 é o lucro máximo desta empresa.
Tá bom? Vamos ao próximo. Questão número 12 fala assim: uma bola ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro que ficou grudado mas separado numa partida de futebol teve sua trajetória descrita pela equação ou função, né? H de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, onde t é o tempo medido em segundos e o h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute o instante em que a bola retorna ao solo. Mesma coisa do grilo. A bola retorna ao solo, a altura dela é zero, ou seja, é o zero da função. Certo? Vou colocar o t em evidência só, tá? Aqui vai dar t igual a zero. E aqui eu tenho menos 2t mais 8 igual a zero. Aqui eu vou colocar o menos 8 para lá, multiplicar por menos 1 e passar o 2 dividido. Né? Então t aqui vai dar 4. A bola sai no instante 0 e volta ao chão no instante 4. E ele também quer a altura máxima atingida pela bola. Vamos lá. O gráfico aqui simples, tá? Ela sai aqui do 0 e volta ao chão no 4. Ele quer saber qual é a altura máxima. A altura máxima tem a ver com o y do vértice. Mas tem a ver com o y do vértice se eu tivesse feito x. Né? Aí dá para aplicar direto. Caso contrário, eu vou ter que escolher um método ou de substituir ou de fazer direto o y do vértice usando menos delta sobre 4a. De novo, como o delta nessa aqui, o c é negativo, o delta fica fácil de fazer. Ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é zero. Então, delta vai dar 64 menos 0, que é 64. Jogando lá em cima, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes o a. Y do vértice é igual a menos 64 sobre menos 8. Y do vértice é 8. Ó. Como eu disse, como eu mostrei aqui, ó, o y do vértice vale 8 quando x for 2. O que, é que ele quer saber? A altura máxima. A altura máxima, 8. Se perguntasse um instante para a altura máxima, um instante seria 2. Ok, pessoal? Vamos adiante. Questão 3, ele quer saber ele quer que você faça uma inequação. Como é que se faz qualquer inequação do segundo grau? Primeiro passo é o zero da função. Tá? Sempre para construir, fazer o estudo do sinal ou resolver uma inequação, começa com o zero da função. Ou seja, você vai pegar essa função e vai dizer que ela é igual a zero. Como ela já foi feita anteriormente, né, só você voltar aí, você vai ver que o delta vai dar 4 mais 12, 16. Né? Então, o x' e o x duas linhas serão os números 3 e menos 1. Tá? O que é que eu vou fazer com isso? Vou colocar lá na reta. Coloco o ponto 3, coloco o ponto menos 1. Como aqui tem um sinal de igual, isso significa que o número 3, opa, peraí, eu fazendo besteira aqui, né? Que o número 3 e o número menos 1, eles têm bolinha fechada. Tá? Por que tem a bolinha fechada? Porque aqui tem o símbolo de maior ou igual. Como eu falei para vocês, se tiver o símbolo de maior ou igual ou menor ou igual, é uma bolinha fechada. Se tiver só o círculo de maior ou menor, é uma bolinha aberta, tá bom? Quando vocês forem colocar os números, não esqueça de colocar em ordem crescente, né? Eu não tinha colocado aqui e ia sair totalmente errado. Bem, e agora o que, é que eu faço? Vamos fazer uma parábola aqui. Se eu fosse traçar a parábola, ela seria feliz, né? Então ela seria assim. Ó. Se ela vai ser assim, esse pedaço que está aqui, ele todo está acima do eixo x, ou seja, nesse pedaço aqui, o y é maior que zero. Nesse pedaço aqui, o y está para baixo, significa que o y é menor que zero, é negativo. E nesse pedaço aqui, o y começa a ser positivo de novo. Qual desses intervalos eu quero? Eu quero onde ele é maior. Então, eu quero esse pedaço e esse pedaço. Bem, eu só tenho que escrever isso de uma maneira matemática, né?
Onde é que essa função é maior ou igual que zero? Quando x for menor que menos 1 ou quando x for maior ou igual a 3. Porque se tem a bolinha fechada, eu tenho que falar também igual a 3. Ok, pessoal? Esse é o estudo do sinal. A questão número 14, ele quer saber qual o saldo de uma conta bancária, né? O saldo de uma conta bancária é dado pela seguinte função: S de saldo igual a t ao quadrado menos 11t mais 24. Eu também já fiz aqui o esboço do gráfico, tá? Para vocês, a pergunta é: em que dias o saldo é zero? Se já tivesse um gráfico feito, pessoal, era só olhar para os pontos aqui, ó. Em que dias o saldo é zero? No dia 3 e no dia 8. Ah, mas não é assim que está na prova. Não sei, né? Mas vamos lá. O que é que você tem que fazer? Se ele quer saber um dia que o saldo é zero, ele quer saber o zero da função. Então, para resolver a letra A, é só pegar essa função, igualar lá zero, tá bom? Aí lá vamos fazer o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O delta é igual a 121 menos 96. 121 menos 96 dá 25. Ok? Então, delta é 25, beleza? É um número positivo. E quadrado perfeito, mais importante, né? Vamos à segunda parte da fórmula, que é x igual a menos b. Lembre que o b é menos 11, então menos menos vai dar mais 11. Mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Não é x, né? A letra aqui é t. Então, o t' vai ficar 11 mais 5 sobre 2, 16 sobre 2 dá 8. Vem aqui o 8. Confere tudo até agora. E o t duas linhas vai ser 11 menos 5 sobre 2. 11 menos 5 é 6, dividido por 2 é 3. Aqui o outro ponto onde ele encosta no eixo T. Então a primeira, né, em quais dias o saldo é zero? No dia 3, no dia 3 e no dia 8. Em que período o saldo é negativo? O saldo negativo quando o gráfico estiver para baixo. Então é esse intervalo aqui, né? Que intervalo é esse? É entre o 3 e o 8. Tá? Então é só você escrever quando x estiver entre 3 e 8. Tá? Não tem igual porque não quer saber maior ou igual. Quer saber só quando o saldo é negativo. Se é negativo, não pode ser igual a zero. Em que período o saldo é positivo? O saldo é positivo nessa parte aqui do gráfico. Ó. Ele é para cima. Tá? Então essa parte aqui é quando o y, né? Ou melhor, quando o x. Quando é que ele vai ser positivo? Quando o x for menor que 3 ou quando o x for maior do que 8. É o pedaço para cá, ele é positivo. E o negócio para cá também é positivo, tá bom? Em que dia o saldo é mínimo? Né? Ele quer saber o y do vértice, ele quer saber que dia o saldo foi mínimo. Para fazer isso, como o próprio nome falou, né? Em que dia? Né? Dia é x, então ele quer saber o x do vértice. Qual é a forma do x do vértice? Menos b sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai dar 11 sobre 2, que é 5,5, né? Se você notar, né, o 5 seria aqui, esse gráfico está um pouquinho mais para cá. Então, mais ou menos no 5,5 realmente. Em que dia o saldo é mínimo? No dia 5 do 5. E a outra pergunta é qual é esse saldo, né? Então, olhando para o gráfico aqui, nós vamos ter uma coisa próxima aqui a 6, mas esse negócio de próximo não existe. Vamos calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Olha o delta, eu já calculei aqui, então delta vai ficar igual a menos 25 dividido por 4 vezes 1, que é 4. Então, menos 25 dividido por 4 vai dar 6,25 negativo, né? Um pouquinho acima do 6. Ou abaixo, né? No caso do menos 6. Não esqueça, pessoal, que esses números que são vírgulas você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Vamos à próxima.
Bem, então vamos à nossa 15ª questão. Questão simples, onde eu tenho que determinar o raio de uma circunferência cujo comprimento é 75,36 cm. 36, né? Não tem unidade de comprimento. E ele está mandando usar para π o valor 3,14. Então, aplicação direta da fórmula. O comprimento da circunferência é 2πr. Se ele diz que esse comprimento é 75,36 e que o π é 3,14, só fica faltando como incógnita a letra A, R. Fazendo essa multiplicação aqui vai dar 6,28 igual a 75,36. Por exemplo, que você não mudou de sinal porque eu mudei os dois de membro. Então, quando eu mudo os dois, não há necessidade de mudar de sinal, tá? Então, R vai ser igual a 75,36 dividido por 6,28. O resultado vai dar R igual a, vamos ver aqui, 75, né? 36. 12. Ok, pessoal, 12 não tem unidade, então o raio dessa figura é 12. Vamos ao próximo. A questão 16 é assim, né? A figura abaixo temos uma praça circular, cujo diâmetro é 8, né? Então o diâmetro é 8, então a cozinha mais viva aqui. O diâmetro dessa praça é 8, tá? 8 metros. Que deverá ser cercado, tá? Uma cerca aqui ao redor, né? E por uma tela de arame e gramada, tá? Então o pessoal leva grama. Sobre essa informação, responda, né? Quantos metros de tela será necessário? Então a tela, pessoal, é para cercar. Se é para cercar, é o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr, tá bom? Como aqui tem uma questão que vai usar o raio, então vamos lá, 2π vezes o raio. Quanto é que é o raio? Se o comprimento é 4, se o diâmetro é 8, o raio é 4, tá? Ou então você poderia ter usado o diâmetro da fórmula, né? Que seria igual a 8 vezes 3,14, que vai me dar como resposta 8 vezes 3,14, 25,12 metros. Letra B, quantos metros quadrados de grama serão necessários? Metros quadrados de grama é a área. A área é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 3,14 vezes 16. Olha lá, 3,14 vezes 16. Você vai encontrar como resposta 50,24 metros quadrados. Aí vemos a letra C. Se um metro quadrado custa 6, aliás, se um metro de tela custa 6 e um metro quadrado de grama custa 4,50, qual o custo total? Olha lá, o custo total vai ser o custo com o cercado, R$ 25,12 vezes R$ 6, mais o que eu vou gastar com a grama, né? Seria R$ 50,24 vezes 4,50. Fazendo essas duas multiplicações aqui, 25,12 vezes 6 vai dar 150,72. E o outro número é 50,24 vezes 4,5. Isso vai me dar 226,08 centavos. Somados aos R$ 150,72, eu vou ter igual a R$ 376,80, valor total. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Antônio vai construir uma piscina em formato circular cujo diâmetro é 9. Né? Então, se o diâmetro é 9, o raio é 4,5, tá? Metros. Determine qual será o comprimento da borda dessa piscina. Como ele quer saber o comprimento da borda,
Ou eu vou usar a fórmula 2πr ou vou usar a fórmula d vezes r, tá? Onde d é o diâmetro e r é o raio. Fica ao critério de vocês. Ou vocês usam 4,5 ou vocês usam 9. Eu vou usar o 9, que é mais fácil, né? 9 vezes 3,14, tá bom? Então, fazendo 9 vezes 3,14, o comprimento da borda é 28,26 metros. Mais uma questão finalizada. Questão de número 18. Uma mangueira de jardim enrolada forma uma pilha circular medindo cerca de 100 centímetros, né? Então, daqui para cá são 100 centímetros de um lado ao outro, como mostra a figura. Se há 6 voltas completas, o comprimento da mangueira em metros é de aproximadamente... Pessoal, aqui ele quer saber são 6 voltas, então vai ser 6 vezes o comprimento da circunferência. Qual é a forma do comprimento da circunferência? 2πr, né? Ou 2d, né? Vamos lá, então o comprimento vai ser 6 vezes 2 vezes 3,14 vezes o raio. O raio é 50 centímetros. Se eu multiplicar esses três valores, 4, né? Se eu pegar o 6, multiplicar por 2, multiplicar por 3,14 e multiplicar por 50, eu vou obter o resultado de 1.884 centímetros. Detalhe, as respostas têm que ser dadas em metros e o comprimento está em centímetros, porque lá a medida foi dada em centímetros. Para transformar centímetros para metro, você vai dividir por 100. Então, isso aqui dá 18,84 metros. O resultado que dá mais próximo a isso é 19 metros. Resposta certa, letra C. Tá bom? Próxima. Questão 19. O contorno da figura abaixo representa uma pista circular, né? Uma pista de atletismo, né? Os trechos A até B e C até D, de A até B, né? Esse trecho aqui e esse trecho aqui, eles são semicircunferências, né? Quantos metros quadrados aproximadamente o atleta terá percorrido após dar 5 voltas completas? Então, pessoal, vamos fazer primeiro o seguinte, vamos descobrir quanto é que dá uma volta, tá? Se descobrir quanto é que uma volta, 2 voltas fica fácil. Ou 5, ou seja lá quantas forem. Então, o atleta, se eu começar aqui do A, ele vai percorrer isso aqui. Então, ele vai percorrer a metade de uma circunferência, tá? Depois, ele vai percorrer isso aqui. Isso aqui seriam 136,5 metros. Depois, ele percorreria isso aqui, mais a metade da circunferência. E depois, ele chegaria aqui, mais 136,5 metros. Se você prestar atenção, aqui são duas metades da circunferência. Então, para ele dar uma volta, nada mais nada menos ele está percorrendo o comprimento da circunferência mais essa soma aqui. E essa soma vai dar 273, tá? Pronto. Ah, e qual é a fórmula do comprimento da circunferência? A fórmula do comprimento da circunferência é 2πr mais 273. 2πr, quanto é que é o raio? O enunciado lá diz que o raio é 4, então vai ficar 2 vezes π vezes 4. Quanto é que vale π? Π vale 3,14. E eu acho que vezes 4 eu já fiz isso hoje, tá bom? Então, olhando as respostas anteriores, você vai encontrar 25,12 mais 273. Isso vai dar 2.980,12. 298,12 metros. Só que são 5 voltas, então vou fazer esse número vezes 5, tá? Cadê 5 voltas? 5 voltas. Ó, 298 é uma volta só, né?
Se eu multiplicar isso aqui por 5, vai dar muito provavelmente esse aqui. Vamos lá, 5 vezes 2 é 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Vírgula. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 9, 45 e 4, 49. Vão 4. 5 vezes 2, 10 e 4, 14, né? Então a resposta certa é letra D. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão de número 20. Questão número 20 diz assim, né? A figura mostra um muro retangular de 3 metros de altura por 12 metros de comprimento, no qual estão pintadas discos de raio 1,5 m, tá? Se esse disco tem 1,5 m, né? Se você pega 1,5 m mais 1,5 m, vai dar 3, que é a altura do muro. E se você pega 3 mais 3 mais 3 mais 3, 3 vezes 4 dá 12, que é a largura do muro, que é a altura do muro, né? A área ocupada pelos discos representa quantos por cento da área do muro? Bem, então, eu tenho que saber qual é a área do círculo e qual é a área do muro, tá? A área do círculo, a área pintada, né? A área pintada, eu chamo sempre de AP, é a área de 4 círculos, tá bom? Então, para descobrir a área pintada, eu vou pegar a área dos 4 círculos. Quanto é que é a área de um círculo? A área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Quanto é que é o π? O π é 1,5. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 1,5 ao quadrado. A área pintada é de 1,5 ao quadrado é 2,25. Eu nem vou trocar o π, tá? Vou deixar o π do jeito que está. Vezes 4, que vai dar 9π. Pelo menos eu não vou trocar agora, não. Não, mas se necessário, fazer logo, né? Estou com a mão aqui na massa, vezes 3,14, né? Vai dar 28,26 metros quadrados. Isso, área pintada. A área do muro todo é 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36 metros quadrados. Ele quer saber a área ocupada, a área ocupada pelos discos representa quantos por cento do muro. Então vamos descobrir quantos por cento é a área pintada. Percentual é sempre a parte dividido pelo total. Então eu vou pegar a parte pintada e vou dividir pelo total, que é 36, tá bom? Então vamos pegar 28,26 e vamos dividir por 36. Essa divisão dá 0,785. Se você quer transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, que vai dar 78,5%. Você pode ver que o muro está quase todo pintado, menos esses pedacinhos aqui. Então, bem mais da metade. Está sendo pintado 78,5%. Ok, pessoal? Vamos à próxima. A próxima questão, 21, ele quer que você determine a área dessas figuras. Bem, questão simples, tá? Se você pensar no macro, não no micro, né? Qual seria a área pintada? A área pintada seria apenas essa parte aqui. Essa parte que eu estou falando seria um quarto, né? Como falaram em sala, seria um quarto da área do círculo menos a área do quadrado. Então, para esse problema, meu objetivo é calcular a área do círculo, a área do quadrado, subtrair os dois e depois dividir por 4. Né? Na hora que eu subtrair os dois, eu encontro essa área toda aqui. Na hora que eu divido por 4, eu encontro apenas esse pedaço, tá? Então, vamos lá. Área do círculo. Eu preciso do raio para calcular a área do círculo. E eu não tenho raio, eu tenho o lado. E aí, o que é que eu vou fazer? Recorrer àquelas fórmulas de polígonos escritos. O lado é igual a r raiz de 2. Ok? O lado é igual a r raiz de 2. O lado, que eu sei que é 8, é igual a r, que eu estou atrás, raiz de 2. Então, r raiz de 2 é igual a 8. Se eu troco os dois, eu não tenho que trocar de sinal. Então, r é igual a 8 sobre raiz de 2.
Professor, raiz do denominador. Pois é, nós racionalizamos. Que vai dar, R vai ser igual a 8 raiz de 2 sobre 2, que é 4 raiz de 2, tá? Então, voltando aqui para o nosso problema, a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo vai ser igual a π, 4 ao quadrado dá 16, raiz de 2 ao quadrado é 2. A área do círculo vai ser 32 π, tá? Metros quadrados. Vamos agora à área do quadrado, que vai ser a parte mais difícil, né? A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Lado é 8, 8 ao quadrado, 64. Agora vamos à área pintada. A área pintada é 1/4 da área do círculo, que é 32π, menos a área do quadrado, que é 64. Aqui eu colocaria todo mundo sobre 4, né? E aí eu dividiria o 32 por 4 dá 8. E eu dividiria o 64 por 4, que dá 16. Essa é a área pintada, metros quadrados. Tem livro que ainda colocaria assim, ó. A área pintada é 8, que multiplica π menos 2 metros quadrados. Ok, pessoal? Vamos à próxima figura. A próxima figura é um, é um quadrado, ó. E dentro desse quadrado foram tirados 2 semicírculos. Então, raciocinando, qual é a área pintada? A área pintada é a área do quadrado menos a área do círculo. Se você botar essa figura aqui ao contrário, forma um círculo. Então, a área do quadrado vai ser 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. E a área do círculo? A área do círculo é π vezes o raio. Quanto é que é o raio? O raio é 2 ao quadrado. Então, a área do círculo é 4π. A área pintada, como foi dito, é a área do quadrado menos a área do círculo. Está respondido. Tem livros que vão colocar o 4 em evidência para fazer isso aqui, metros, aliás, centímetros quadrados. Ok, pessoal? E para nessa questão, nós temos que determinar qual seria a pizza ou a fatia que seria mais vantajosa, tá? Então, vamos calcular a área do setor de cada pizza. Essa pizza aqui, o raio é 6 polegadas e o ângulo é 60 graus, ela custa $1,50. Então, eu vou chamar isso aqui de pizza 1 e essa aqui de pizza 2. A área da figura 1 vai ser a área do círculo, né? De um pedaço do círculo. Vamos fazer primeiro, vamos calcular a área do círculo. Vamos calcular a área do círculo 1. Figura 1 aqui. A área do círculo todo é π vezes o raio ao quadrado, que vai dar 36π. Só que aqui não é o círculo todo, aqui eu tenho apenas 60 graus. Nós estamos fazendo em regra de 3, não é assim? Ângulo e área. Se a volta toda tem 36π, 60 graus vai ter que área? Os números aqui são diretamente proporcionais, dá para cortar o 6 com 6, o 36 aqui sobra 6. Então eu ficaria com, eu vim para cá, senão não vai dar para fazer tudo aqui. 6x igual a 36π. X seria igual a 36π sobre 6. X vai ser igual a 6π, tá? Então a área da pizza 1 é 6π. Bom, vamos à área da pizza 2. A área da pizza 2, o 2 eu vou fazer aqui. A mesma coisa, primeiro eu vou calcular a área do círculo, só que o tamanho dela é 7, então é π vezes 7 ao quadrado, que dá 49π. Só que eu não estou comendo a pizza toda, eu estou comendo apenas 45 graus, então eu vou fazer aqui o ângulo e a área. Se eu tivesse comendo a pizza toda, o ângulo todo, seriam 49π. Só que eu só estou comendo 45 graus. Eu estou comendo quanto nessa pizza? Regrinha de 3. Se você simplificar 360 por 45, você vai encontrar um resultado inteirinho, tá? Você vai encontrar como resultado 8. Então, fazendo o produto dos meios pelo produto dos extremos, 8x igual a
49π. Então, x é 49π sobre 8. Certo? Esse pedaço aqui, agora vamos à parte dos cálculos de qual é a que custa mais, né? Esse pedaço aqui de pizza está custando, esse pedaço aqui custa 1,50. E esse pedaço aqui custa 1,70. Para ficar mais fácil o cálculo, se eu dividir 49 por... vai dar 6,125π, né? E aqui é 6π. Só que esse pedaço aqui de baixo, pessoal, ele está custando, vamos ver aqui, ó. O pedaço que é 6π, ele custa 1,50. O pedaço que deu 6,125π custa 1,70. O que é que você tem que descobrir? Qual é o que vai sair mais barato, tá? Como é que você faz isso? Bem, você poderia dividir esse número aqui por 6. Então, se você dividir 1,5 por 6, você vai encontrar 0,25, ou seja, um π vai custar 25 centavos. E se você dividir 1,70, se você dividir 1,70 por 6,125, você vai encontrar que π custa 0,28, arredondando. Então, qual é o pedaço que sai mais barato? É esse de cima aqui. Resposta certa, esse pedaço mais barato, porque uma fatia de π centímetros quadrados, ou no caso π polegadas quadradas, custa 25 centavos, enquanto que o outro pedaço custa 28 centavos. Ok, pessoal? Questãozinha que dá um pouco de trabalho porque os números são muito pequenos. E nossa última questão fala assim, né? Uma pista de ciclismo denominada velódromo possui normalmente diversas pistas para que os atletas, os ciclistas, possam deslocar-se. Eita, deslocar-se aqui, tá faltando o traço aqui, né? O ifinzinho aqui, bom, comeu na hora que eu copiei para cá, em uma disputa. Suponha que a pista projetada tem o formato circular com raio maior de 20 metros e raio menor de 15 metros. Então, daqui para cá tem 20 metros e daqui para cá tem 15 metros, tá? E adote para π, ele está começando a facilitar a vida de vocês, ó, 3,1. Letra A, qual é a área do círculo grande? A área do círculo grande é G, né? Vai ser π raio ao quadrado, ou seja, π, que é 3,14, vamos colocar logo, vezes o raio, que é 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, né? 400 vezes 3,14, que isso vai me dar 1.256 metros quadrados. Letra B. Qual é a área do círculo pequeno? A área do pequeno continua sendo π vezes r, né? Não muda a fórmula, apenas que agora o raio pequeno é 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. Já foi feita essa conta anteriormente, né? 15 ao quadrado, 225. 225 vezes 3,14 dá 706,5 metros quadrados. E a letra C, qual é a área da pista? A área da pista vai ser a diferença entre 1.256 e 706,5. A área vai ser igual a 549,5 metros quadrados. Pessoal, espero que vocês aproveitem a correção, refaçam o TD, estudem também pelo livro e boa prova!